Fala, galera do SESI, aí, como estão todos vocês, meus queridos? Sejam bem-vindos. Estamos aqui agora para falar um pouquinho do SSA 2, né, de Biologia. Sou o professor Braulino, aqui da Rede SESI Pernambuco, e estamos juntos agora para a gente começar essa aula maravilhosa. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Hoje a aula da gente vai falar um pouquinho sobre sistema digestivo, sistema digestório humano, tá, gente? Então, vamos focar nossa aula aí. É muita informação. Pega caneta e papel, começa as anotações aí das informações e vamos nessa. Mas antes, não esqueça, deixa seu like aí, galera. Dá esse hype aí pra gente aí. Vamos nessa, começar a nossa aula, tá? A temática da nossa aula vai ser abordagem dentro da definição. A gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de nutrição aí, alimentos, né? Anatomia e fisiologia, que são as partes mais importantes aí que envolvem essa idealização do sistema digestório. As questões, normalmente, do SSA2, eles trazem aí, né, essa parte de fisiologia muito forte, tá, gente? Então, sugiro aí como uma dica para vocês começarem a estudar, se preparar bem para essa área de fisiologia, tá bom? Vamos seguindo aqui. Opa, desculpa. O sistema digestório humano, né, galera? Primeiramente, a gente precisa de conceito. O que seria um conceito de digestão? Olha só, de uma maneira bem geral, né, é transformar moléculas grandes em moléculas pequenas, tá? É converter moléculas de grandes tamanhos em moléculas de pequenos tamanhos. Então, basicamente, digestão seria isso. Um conceito mais aprofundado aqui, mais técnico na condição, a gente teria que é o conjunto de transformações físico-químicas ou, né, físico-químicas aí separados, fisioquímicas ou físico-químicas, que os alimentos orgânicos sofrem para se transformarem em moléculas menores, hidrossolúveis, ou seja, que sejam solubilizadas em água, e na condição de serem absorvíveis, ou seja, elas consigam ser absorvidas pelo nosso corpo, tá? Já a nutrição, qual seria o conceito aí padrão? É a incorporação de novos materiais estruturais e energéticos ao patrimônio celular e orgânico do indivíduo. Então, nessa perspectiva aí, você se nutrir, você está colocando, né, tendo o processo de aquisição de novos materiais que vão estar te promovendo aí na condição, seja estrutural, seja energética, a tua condição celular. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos seguindo aqui. Quais são as etapas da nutrição? A gente tem primeiramente a alimentação, depois digestão, a assimilação e, por fim, a dejeção ou defecação, ou seja, o ato de colocar para fora, tá? Então, nós vamos trabalhar aí essas etapas aí bem direitinho, bem com calma aí, dentro desses nossos 40 minutos, tá? Que nós temos juntos aí. Vamos seguindo, galera. Primeira coisa, os alimentos, né? Nós temos como alimento aí, ó, água, sais minerais, vitaminas, glicídios ou carboidratos, lipídios, proteínas, inclusive até os ácidos nucleicos entram nesse processo aí. Gente, isso foi assunto do primeiro ano. Tá lá, bioquímica celular aborda toda essa temática aí. Se você não lembra, ó, corre lá e dá aquela revisada, hein? O momento é agora, é importante. Pausa o vídeo aí e corre lá e dá aquela revisada aí em água, sais minerais, vitaminas, nos glicídios, carboidratos, aí, lipídios, proteínas e os ácidos nucleicos, que já são citados ali nos carboidratos, porque a base dos ácidos nucleicos, né, do RNA e do DNA, são carboidratos, tá bom, gente? Tá lá na idealização dos carboidratos ali. Nós temos aqui uma figura do seu lado direito, né, e vamos fazer uma analisinha dela base, né? Você observa que meio que é uma pirâmide, né, gente? Uma estrutura de pirâmide. Então, embaixo você vê que tem os alimentos onde existe uma gama energética dentro deles, né? Então, tem pães e massas, tubérculos e raízes, cereais, são elementos que devem estar na tua mesa no dia a dia, para estar te dando energia ali ao longo do processo. A gente tem alguns elementos que são reguladores, são elementos que você pode estar se alimentando ali ao longo do dia mais de uma vez, né, gente? Se organizando ali em frações dessas alimentações. Normalmente você usa uma frutinha entre uma refeição e outra, né? Utiliza as verduras quando tem a capacidade e a condição aí do gostar mesmo. Às vezes por necessidade, alguns comem até verdura aí
né? E os construtores são aqueles elementos que têm uma base proteica muito forte, né? Como leites e derivados, tem carboidrato, né? Tem leguminosas, tem as carnes, feijão, ovos, vão ter bases, né, gente, de carboidrato, de proteína muito fortes aí. E tem os energéticos extras aí, como vocês observam, que, né, está dentro daí também de carboidrato, doces e açúcares, né, e os óleos e gorduras que está dentro da condição dos lipídios, tá bom? Então, vamos seguindo aqui na ideia. O sistema digestório ele é formado, né, por duas, duas sequências. Uma é pelo tubo digestório ou tubo digestivo, e o outro é pelos órgãos anexos, que fazem parte aí e dão suporte a essa condição do tubo digestório, tá? Então, a gente tem aí boca, primeiro momento, faringe, logo atrás, esôfago, essa região. Aqui não, aqui na frente é traqueia. O esôfago está por trás da traqueia, tá, gente? Esôfago, logo na sequência do esôfago, chegar no teu estômago lá embaixo, intestino delgado e intestino grosso, tá? Depois do intestino grosso, ainda tem a partezinha final, que é o reto e o ânus, tá bom? É onde vai haver o processo de digestão, ou defecação, né? Como foi dito anteriormente, tá? Mas ele já não entra nesse processo de sistema digestivo, porque essa região já não acontece mais nada, tá, gente? Só vai colocar para fora, é só a porta de saída ali do nosso cocôzinho, né, que foi formado ali durante o processo de digestão, tá? Na anatomia dos órgãos anexos, a gente tem como maiores participantes dentes, língua, glândulas salivares, pâncreas, fígado e a vesícula biliar. São os elementos aí principais, tá, gente? Detalhe importante: possa ser que eu passe por cima de alguma situação, algum pequeno detalhe. Então, terminou essa aulinha aqui, essa revisão, galera, faz as tuas anotações e vai para uma nova revisão. Vai dar uma pesquisada, vai dar uma estudada. Tem muitas outras aulas e aí que você pode estar agregando conhecimento ou dando mais base ainda no que a gente está falando aqui, tá bom? Vamos seguindo. Então, tem aqui, ó, duas imagens que teoricamente apresentam condições semelhantes, mas existem alguns detalhes em uma que na outra não tem, tá? Como, por exemplo, você pode observar aqui que eu tenho uma glândula, né? Tem uma região da boca aqui, que aqui não aparenta, é claro que o seu não está a boca aqui, mas aqui está deixando claro onde está a região da boca, tá, galera? A gente tem as glândulas salivares, aqui ele já determina somente a sublingual e a parótida, a gente vai ver que a gente tem mais um par aí no processo. Como vocês podem ver, eu tenho três informações aqui, que são as submandibulares, que faltaram nessa imagem aqui, tá? Dentre outras informações. Mas basicamente a gente vai ter o esôfago, né? O estômago, o fígado, tá, gente? Que tá aqui, ó, nessa tua região mais à direita do teu corpo, tá? O teu estômago já está na região mais à esquerda. Lembrando que o fígado ele normalmente está à frente do estômago, tá? Como você pode observar aqui. Está mais escurinho aqui porque o fígado ele está na condição de estar mais à frente, tá? Do estômago. Deixa eu colocar uma canetinha aqui para marcar aqui que eu acho que vai ficar legal. Então, nós temos aqui, ó, nessa região aqui, né, o estômago está mais atrás, porém puxado mais para a esquerda, tá? E já já a gente entende por quê. Porque aqui eu tenho fígado, estômago e lá atrás, ó, atrás do estômago aqui, que não está dando para a gente ver aqui, está bem escondido aqui, o pâncreas, tá? Então, o pâncreas ele fica mais um pouco acima aqui dessa região aqui, por trás do estômago. Então, o estômago ele fica numa região mais ovalada, né? E o pâncreas fica aqui embaixo, empurrando ele, tá? A gente vai ter aqui vesícula biliar, o duodeno, que é a primeira parte do intestino, tá, gente? Intestino delgado. Depois do intestino delgado, o processo, né, da nossa digestão vai para o intestino grosso. Aqui está o apêndice, né? Muita gente já sofreu, já sofre de apêndice, já fez a cirurgia de apêndice, e a gente vai tocar nesse assunto mais à frente. E vamos seguindo aqui no processo. Com relação à boca, o que é que nós temos aí? Olha só, tem uma boca linda e maravilhosa aí que vocês estão observando, tá, galera? E aí a gente vai fazer uma análise padrão. Primeira coisa, a boca é o primeiro momento da ingestão do alimento. É quando você pega o alimento e coloca lá, né? Introduz na tua realização ali da boca, né? Você vai ter os primeiros contatos ali com aquele alimento que está chegando. Nós temos a mastigação do alimento, ou seja, os dentes, né?
junto com a tua mandíbula, que essa região aqui, essa parte superior aqui, ela é fixa, né? A tua estrutura de cima aqui. Mas essa região não, ela é uma mandíbula, ela se movimenta, tá? Através dessa musculatura que fica nessa área aqui, tudo bem? Então, nós temos a mastigação do alimento. Além disso, dentro da boca acontece a lubrificação do alimento, às vezes até um pouco fora da boca, né? Todo mundo aqui já deve ter tido aquela vontade de comer alguma coisa e quando foi comer, deu uma espirrada assim, né, gente? De saliva, parecendo aquelas cobras que quando vão morder o alvo, já vem saindo veneno ali das suas presas, né? Temos o processo da deglutição, ou seja, de colocar o alimento para dentro através da faringe ali, tá? E ocorre a primeira etapa da digestão química. Essa digestão química ela vai acontecer especificamente com o amido. Então grava isso, hein? O amido ele começa seu processo de digestão na boca. Lembrando que o amido é reserva energética vegetal, tá? Então, nós vamos encontrar o amido em derivados de vegetais, tá certo, galera? Então, pão, né, carboidrato aí de uma maneira geral, a gente vai encontrar esse amido, é uma reserva energética. Batata doce, macaxeira, a gente vai ter amido presente ali naquelas regiões, nessas estruturas. Quando a gente coloca na boca, o que acontece? Se a gente não mastigar, as enzimas presentes nas nossas glândulas salivares, elas vão lançar, né, as glândulas salivares vão lançar essas enzimas ali através da saliva, e essa enzima, chamada amilase salivar, vai iniciar o processo de digestão do amido, tá? E aí é comum o que está na nossa boca que contém amido, ele possa se dissolver, ele começa a sofrer a quebra, né? Ele começa o processo digestivo ali. Galera, analisa aqui comigo aqui, ó. Essa estrutura aqui é conhecida como úvula, tá? Como você pode ver. E a úvula, ela é responsável por chamar o processo, né, de deglutição. Quando você começa a colocar o alimento para um lado e para o outro, junto com a língua ali, né, e coloca ele para engolir, ele toca na úvula. Quando ele toca na úvula, que é a parte lá do finalzinho da sua boca, e quando você vai ao médico, ele diz assim, ela fica se mexendo ali, lá no final, tá? Ele observa essa tua região aí, que é uma mais próxima da gargantinha. E aí o que acontece? O alimento vai tocando naquela região ali, tua traqueia automaticamente, junto com o teu esôfago, vai subindo e o alimento ele desce, entra, passa pela faringe e vai para o teu esôfago. Então, ele é um órgão, tá? Sensorial. Ele está ali para poder sentir o processo e ajudar nessa ideia de deglutição, tá? Vamos seguindo aqui. Dentro da boca estão os dentes, né, gente? Os dentinhos. Já tá meio quebrado, então não vai nem mostrar muito. E aí, o que é que a gente tem com esses dentes, galera? A gente tem aqui os dentes, tem umas estruturas, né? A gente tem o dente com coroa, colo e raiz. A coroa é a parte mais de cima do dente, como vocês podem ver aqui em vermelho. O colo é a parte onde está em contato diretamente com a gengiva. E a raiz é a parte mais interna. Eu não sei vocês se já acabaram tirando dentes, né? Na condição de dentição definitiva, espero que não, tá, queridos alunos? Mas, se aconteceu com alguém, você consegue observar muito bem essas estruturas aí, tá? E na camada interna você vai ter esmalte, dentina e a polpa, né? Que vai estar aqui nessas regiões dando suporte e dando formação à estrutura do dente, tá? Cuidado com cárie, cuidado com esses alimentos e escovem muito bem os dentes, tá certo? Passam fio dental para estar evitando problemas bucais aí com o passar do tempo, com o passar dos anos, tá bom? Vamos seguindo. Essa relação dos dentes a gente tem de ser difiodonte, isso quer dizer que nós temos duas dentições ao longo da vida, tá? Nós seres humanos. Então a gente tem a dentição decídua ou de leite, que normalmente começa e forma-se uma média de 20 dentes, tá? 8 incisivos, 4 caninos e 8 molares. E depois a gente desenvolve a dentição permanente, onde migra de 20 para 32 dentes. E aí a gente está falando da arcada completa, né? 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares e 12 molares. Tá certo, galera? E ela tem a capacidade de ser heterodonte, ou seja, nós temos uma variabilidade na forma dos nossos dentes. Isso permite com que a gente se alimente de diversos tipos, né, de variações aí alimentícias, carnes, folhas, enfim.
qualquer tipo de alimento que a gente gostaria aí, a gente tem uma certa capacidade em virtude da nossa dentição atual, tá? Com relação à língua, gente, né? A língua é um órgão também sensorial, tá certo? Como a úvula, que eu havia falado. E a língua, ela tem a capacidade de gerar uma função de gustação, ou seja, de sentir o gosto de alguma coisa, né? E aí esses gostos estão relacionados com doce, salgado, azedo, amargo, se é ácido, se não é, tá? Então, existem regiões da língua que acabam sendo mais intensificados, né? Através das papilas gustativas, que são as estruturas sensoriais que vão estar fazendo a leitura, né, desses elementos, nós temos essas organizações aí, como vocês enxergam na imagem, tá? A língua também auxilia, enquanto função no processo de mastigação, na insalivação, ou seja, de gerar saliva ali para otimizar ainda mais a formação do bolo alimentar, né? E na deglutição, a língua empurra para trás, né? O bolo alimentar para que ele desça, ele passe. Com relação às glândulas salivares, gente, nós temos as parótidas, as sublinguais e as submandibulares. Então, vocês observam aqui na imagem, as parótidas estão nessa região aqui, então é bem comum você, por exemplo, se acordou, né, estava lá com a boca completamente neutra e de repente você colocou uma estrutura mais ácida ou mais básica e sentiu uma dor nessa região aqui, ó, tá? Deu aquela trincada aqui. Por quê? Porque tua boca ela não estava preparada para receber aquele alimento. Normalmente, quando você está ali se preparando para comer alguma coisa, você começa já a salivar, né? Sua boca ela já está ali se preparando para receber aquele alimento. Quando você vai com muita sede ao alimento, né? Pode acontecer da saliva escapar através das submandibulares ali, ou na verdade da sublingual, né? E a glândula parótida, quando você não está preparado e coloca algum tipo de alimento que seja ácido básico, né? Acontece de você sentir uma dor, que é uma contração muscular nessa região, para que as parótidas lancem saliva dentro do ambiente bucal. Então, você aí está preparado para começar o seu processo de digestão. E as funções das glândulas salivares é justamente a produção da saliva, tá? A faringe, gente, nós temos uma região que ela é comum, tá? A alguns sistemas. Ela é comum ao sistema respiratório e ela é comum ao sistema digestório, tá? Nós temos a faringe dividida em 3 etapas. A nasofaringe, que é a região da faringe que entra em contato com o sistema respiratório. A orofaringe, que é a parte da faringe que entra em contato com o sistema digestório e respiratório, e, por fim, a laringofaringe, que é a parte da faringe que está de volta ao sistema respiratório, só que agora na região da traqueia, aqui iniciando a partezinha da traqueia. A nasofaringe está no finalzinho aqui das fossas nasais, né, da cavidade nasal aqui, tá? Presença de estruturas linfóides, né, amígdalas e adenoides, isso ajuda no processo aí de defesa dessas regiões que podem gerar certos problemas, às vezes, algum tipo de inflamação, e nessas inflamações você precisa fazer cirurgia, não sei se é o caso de algum de vocês, né? E ajuda também no processo da deglutição. A faringe está ali para favorecer esse processo, esse momento de deglutição, tá? Temos aqui o esôfago, galera, e o esôfago ele tem essa condição aí de transportar, né, tem essa missão de mandar o bolo alimentar que está preso aqui para baixo, né? Inicialmente é até mais fácil para ele porque ele tem a ajuda da gravidade, tá, galera? Mas se eu ficasse de cabeça para baixo, tá, e comesse alguma coisa, sei lá, uma colherada de cuscuz ali, o cuscuz iria chegar até o meu estômago? Sim, a resposta. Por quê? Porque o esôfago ele apresenta movimentos peristálticos. E esses movimentos peristálticos, ele faz isso aqui, ó. A musculatura vai empurrando o material, tá? Ele vai fazendo movimentos contínuos num único sentido. Isso facilita para que o material ele acabe seguindo por um sentido só e não tenha retorno, tá, gente? Canal que liga a faringe ao estômago, né? Localiza-se entre os pulmões, atrás do coração e atravessa o músculo diafragma. Conduz o bolo alimentar ao estômago. Então, ó, quando você mastigou, você formou um bolinho ali, né? Um bolinho
de estruturas que já foram quebradas, massacradas, maceradas ali pelos seus dentes, pela movimentação da sua língua, e você acaba engolindo esse bolinho alimentar. Esse bolo alimentar iniciou a digestão lá na boca, se tinha medo. Então já começou o processo digestivo lá. E aí ele vai seguindo para o estômago. Quando ele chega lá, galera, no estômago, o que acontece? Ele se depara com essa região aqui, ó, tá? A gente tem a chegada do esôfago nessa área. Observe que nessa região aqui, o líquido que está aqui dentro, né, gente, que vai formar o nosso suco gástrico, ele não chega até o topo aqui, não, tá? Ele fica mais ou menos aqui assim, nessa região, tá bom? Aqui a gente tem válvulas, tá certo? Como tem aqui nessa região também. E aí essas válvulas, elas ajudam no controle, principalmente do refluxo. Tem pessoas que têm refluxo aí, né? Pessoas que se alimentam logo e vão logo se deitar, não é um negócio interessante. Por quê? Porque o ácido está lá na atividade, recebendo material e funcionando. Se você deita, esse ácido que está aqui dentro, né, o ácido clorídrico que forma o suco gástrico, ele fica batendo nessa válvula aqui e pode passar, minar alguma coisa e acabar gerando aquela sensação de azia, aquela sensação de refluxo aí. Bolsa de parede musculosa localizada no lado esquerdo do abdômen, tá? Armazenamento de alimentos, ou seja, ele passa um tempo ali, né, gente? Quando a gente fala armazenamento de alimento, não quer dizer que ele fica lá, pegou o alimento, deixou o alimento quietinho ali e ele não faz nada com ele. Não. Existem alguns alimentos que levam tempo para serem digeridos. E nesse processo de digestão demorada, né, de digestão lenta, ele acaba armazenando, né, esse alimento ali enquanto está no processo digestivo. Absorção de algumas substâncias, então, normalmente no estômago a gente tem uma enzima chamada pepsina, que vai estar absorvendo aí, né, proteínas, tá? Proteínas em meio ácido, que fique bem claro para vocês, tá bom? O pH do estômago ele é extremamente ácido, por conta do ácido clorídrico, que é produzido e lançado aí nessa região aí, onde tem o corpo, tá? Ocorre a segunda etapa da digestão química. Então, a gente agora tem um momento aqui, tá? O bolo alimentar, ele chegou e ele sofre uma nova ação enzimática, ou seja, ele vai começar a ser digerido ali no processo, tá? Passa por essas regiões aqui e segue para o duodeno. Detalhe importante, essa região ela é extremamente ácida. Quando ele chega no duodeno, sei lá, ácido tipo 2,5, 2, tá? É bem ácido mesmo. Quando ele chega no duodeno, ele já sofre um choque, porque o duodeno é uma estrutura, tá, gente? Extremamente básica, tá? E aí, antes de chegar no duodeno, quando ele chega no duodeno, ele sofre ação direta de algumas situações, como, por exemplo, o suco pancreático, tá? Que vai para essa região aí para dar suporte. Também o suco pancreático, ele contém algumas enzimas responsáveis pela produção, né? Nova ação enzimática em cima desse quilo, tá? Que foi formado ali. E a gente tem ali, ó, a glândula mista, que possui aproximadamente 15 centímetros de comprimento, os ácidos pancreáticos, é responsável por uma secreção exócrina, ou seja, lança para fora. E quando a gente fala exo, está falando de fora, tá? Lança para fora, fora da onde? Fora dos vasos, tá certo, gente? Só para deixar claro. Né? O do suco pancreático e as ilhotas de Langerhans, que é responsável a parte endócrina, lança dentro dos vasos os hormônios, né? Insulina e glucagon, né? Eles são responsáveis pelo controle aí da glicose no nosso sangue. A insulina tira a glicose do sangue e joga lá no fígado. O glucagon pega a glicose que está no fígado, numa necessidade, quebra essa glicose e joga no sangue circulante ali, tá? E aí são amparados aí pelo canal de Wilson e pela ampola de Walter, que estão presentes nesse ambiente. Um outro detalhe importante aí é o fígado, tá, gente? É a mais volumosa de todas as vísceras, tá? Produção de bile, então o fígado ele também ajuda aí nesse processo, né, de metabolização de lipídios, por mais que ele não tenha muita coisa, ele ajuda. Realização de glicogênese, ou seja, pegar a glicose, converter a glicose em glicogênio. Glicogenólise, eu peguei o glicogênio que estava aqui formado, quebrei e transformei ele em glicose, tá? E gliconeogênese, essas glicoses foram quebradas, mas teoricamente não foram usadas, então volta essas glicoses aí para a formação novamente de glicogênio. Então é mais ou menos assim que funciona
essa sequência aqui é a que acontece no teu fígado, tá? Metabolização de lipídios, como eu falei anteriormente. Por exemplo, uma pessoa que tirou a vesícula biliar, né? Ela tem dificuldade de processar lipídio. Aproveitando aqui essas pessoas que arrancaram, né, precisaram tirar a vesícula biliar, elas acabam não tendo muito controle aí. Se ela se alimentar de uma comida muito gordurosa, ela tende a ir ao banheiro praticamente de imediato. Por quê? Porque o fígado ele não consegue produzir a bile em concentração suficiente para trabalhar, né, metabolizar esses lipídios. Então, eles acabam passando pelo duodeno, vai para o intestino delgado, intestino grosso e chega lá nas vias finais. E aí ele bate na porta e diz, opa, cheguei, vamos nessa, tem que resolver, porque senão vai melar tudo aqui. E mela mesmo, tá, gente? Pode acontecer da pessoa não conseguir segurar, porque a carga lipídica, a carga gordurosa, oleosa, foi grande demais. E aí a pessoa acaba vindo a fazer as necessidades reais nas calças mesmo, tá? Que eu não desejo isso para ninguém. Síntese de diversas proteínas plasmáticas, né? Então, essas proteínas ajudam aí no processo de formação da estrutura e manutenção da célula. Desintoxicação do organismo, então, é o teu fígado que sofre para te desintoxicar. Exemplo clássico, muita gente já teve tratamento com antibiótico, e esse tratamento com antibiótico fez o quê? Fez com que o teu xixi, por exemplo, ele tenha saído com uma coloração diferente, com um odor diferente, um cheiro diferente. Então, quem está fazendo essa metabolização desse antibiótico é o teu fígado, tá? E a hemocatarese ajuda nesse processo de cicatrização de feridas, principalmente na condição interna aí, tá? Vamos seguindo. Vesícula biliar, galera, o que que a gente tem aí? Armazenamento e secreção da bile, gente. Então, sem a vesícula biliar, você fica com pouca bile numa produção diária. Com a vesícula biliar, você fica produzindo diariamente bile através do fígado e armazenando lá. Quando vem uma carga de gordura, uma situação onde você comeu muita gordura, comeu muito óleo ali no processo, aquele pastel, né, que vem um óleo pingando assim, muita gente adora, chega, bota o óleo assim na boca também, junto com o pastel ali, para não perder nenhum pingo do óleo. Acontece que, se você tem a vesícula biliar, tá indo no caminho certo, né? Não muito certo também para a condição de saúde, mas você vai conseguir processar ali a condição lipídica que você está ingerindo. Já aquelas pessoas que não têm vesícula sofrem demais com isso, gente. Então é importante que vocês se cuidem, se tratem, se mantenham regulares dentro do processo alimentício, tá? Intestino delgado, né? Terminou lá, saiu do estômago, entrou no duodeno sofreu aquela carga, suco pancreático, sofreu a ação da bile também ali, tudo dentro do duodeno, é a porção inicial do intestino delgado. O intestino delgado ele é dividido em duodeno, jejum e ilho. A diferença entre eles aí é a ação. Jejum no ilho é praticamente a mesma coisa, gente, tá? Então, às vezes, está até linkado por um hífenzinho, as duas palavras, beleza? Porque não tem muita separação. Já no duodeno tem, por conta da ação enzimática ali. Uma enzima que atua lá no duodeno, tá, é a tripsina. Ela também faz o processo de quebra de proteínas lá, e a gente vai ver isso na tabelinha lá no final dos slides. Então, o intestino ele é um órgão tubular, musculoso, membranoso, localizado na cavidade abdominal, dividido em duodeno, jejum e ilho. Ocorre na terceira etapa da digestão química, e aí o quimo, que foi formado anteriormente, vai se tornar quilo agora, tá? Epitélio intestinal rico em microvilosidades, ou seja, assunto de primeiro ano, especialização de membrana plasmática, dá uma olhada lá, ajuda, né? Aumenta a superfície de contato. Eu tenho uma célula que ela tem uma estrutura membranosa assim, então eu só tenho contato com o meio externo nessa região. Se eu abrir aqui, ó, eu tenho contato em mais áreas da estrutura da membrana plasmática. Isso facilita as trocas. Então, lá no intestino delgado ainda está acontecendo o processo digestivo de trocas ali e quebra de material, tá? Intestino rico em microvilosidade, responsável pela absorção de nutrientes, então ainda está sofrendo ação digestiva ali, moléculas grandes ainda estão sendo quebradas em moléculas cada vez menores e estão sendo absorvidas principalmente pelas microvilosidades, tá? Então, como vocês podem observar nessas imagens aqui, ó, a gente tem a idealização dos vilos, né?
que estão presentes no órgão, tá? As microvilosidades estão presentes nas células, e das células que vão formar os órgãos futuramente. Então, observa aqui, ó, o tubo do intestino está aqui, e as vilosidades aqui, né, estão nessa área aqui, em A. Observem B aqui, que são extremamente ligados, né, gente? Por quê? Porque se vai absorver, tem que absorver e mandar para algum lugar. Essa absorção, ela se dá, né, através dali dos vasos capilares ali presentes, por difusão. Esses elementos vão saindo dali do tubo e vão passando por difusão para os vasos, tá certo? Onde vai gerar o processo de nutrição. Por fim, o intestino grosso, né, a última etapa aí do processo do tubo digestório, tá? Para a gente estar praticamente fechando aí a ideia. A gente tem que a última porção, tubo muscular de parede mais espessa, que é o intestino delgado, dividido em apêndice. Então, tá aqui, ó. Quando ele sai do estômago, ó, acompanha aqui na imagem, sai do estômago, entra no intestino delgado, faz todo esse percurso aqui. Observe que o intestino delgado, ele é todo, né, todo recurvado aí, né, ele é todo cheio de curvas, para justamente facilitar ainda mais o processo de absorção, né? De nutriente, tá? De nutriente. Chega no intestino grosso, gente, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter ó, um processo de reabsorção de água e sais minerais. Para a gente, não necessariamente. Em sua grande totalidade, está indo para a nossa flora intestinal. É no intestino grosso onde a nossa flora intestinal está localizada. E isso indica o que especificamente? Nós temos uma flora bacteriana que está presente no nosso intestino grosso e que é responsável pela absorção dessa água, né, e desses sais minerais. Em contrapartida, essa flora intestinal, ela nos permite, né, ela faz uma troca com a gente mútua aí, positiva, nos doando vitamina K e B2, tá? Que são vitaminas que não são fáceis de a gente estar encontrando no dia a dia. Então, elas nos ajudam nessa produção desses elementos que a gente não tem muito contato direto. E vai haver a formação do bolo fecal. Qualquer alteração nessa flora bacteriana, galerinha, o que vai acontecer? Você vai ter duas situações. Ou uma, você vai ficar com prisão de ventre, porque elas estão absorvendo água demais. Ou seja, tem bactéria demais lá no ambiente e ela está absorvendo água demais. Ou tem bactéria de menos e você ficou com a velha e maravilhosa diarreia ou disenteria. Você pode ficar nessa condição aí. E eu sugiro que você não fique na condição número 2, né? A prisão de ventre é ruim, mas a número 2 é pior ainda. Já pensou? Você naquele momento, voltando de ônibus aí para sua casa, de repente dá aquela dor, né? Você já fica tenso lá, segura naquele ferrinho lá do ônibus, que pela sua força para segurar todo o sistema, você praticamente amassou aquele ferro. Só não amassou porque você não tem a força do Hulk, mas se você tivesse, você tinha quebrado aquele negócio ali, né, gente? Eu sei o que é isso, desce aquela gotinha de suor, quando aquela sensação passa, se você sua frio, eu sei o que é isso, tá? Eu já passei por isso, garanto para vocês. Então, houve variação lá na tua flora intestinal, ou você vai ficar com uma prisãozinha de ventre, ou você vai ter a famosa disenteria, né? Como diz o Matuto, tá bom? Vamos trabalhando a ideia aqui. Nós temos o apêndice, alguém já pode ter tido um problema de apêndice, eu conheci alguém que teve um problema de apêndice, e aí, o apêndice dele, como que chama? Tem um termozinho, eita, fugiu agora. O apêndice teve um problema, né? Você vai ter que ser socorrido. Deu nó, acho que deu nó, não sei. Enfim, então o apêndice, gente, quando ocorre de cair algum tipo de substância, né? Aqui não existe formação de fezes ainda. O material está saindo daqui e ele entra aqui, ó, nessa área. Ele entra no seco. Do seco ele sobe, faz o colo transverso, desce, faz o sigmoide aqui, vai para o reto, e aqui no finzinho é o ânus. Então, aqui não tem cocô ainda, tá? Mas já é o bolo final, tá? Que vai ser formado as nossas fezes, depois da absorção de água, e os restos de sais minerais que estão naquele bolo ali. Então, praticamente, se cair alguma coisinha aqui dentro dessa região, tá? Pode gerar uma inflamação, um desenvolvimento bacteriano indesejado, e esse desenvolvimento aqui, né, as bactérias que estão nessas estruturas aqui, elas podem migrar para essa região, e aí sim você tem um problema de apendicite, que é uma inflamação do apêndice e tem que fazer a cirurgia, tá? Formação do bolo fecal. Fechamos aqui a ideia. Temos aqui...
foi isso, né? Eu acho que duplicou aqui. Não, as formas de processo digestivo. A gente tem a digestão mecânica, tá, gente? E a gente tem a digestão química. Na digestão mecânica, a gente tem a mastigação e os movimentos peristálticos que ajudam. Ou seja, está fazendo esse movimento. O peristáltico está amassando ali o bolo, né? Diminuindo ele de tamanho. Então, se está diminuindo, tirando partículas, deixando partículas maiores em menores, digestão, para estar fazendo digestão, tá? E, por fim, a gente tem a digestão química aí, que acontece, né, com a insalivação, que acontece na boca, né, principal enzima pitialina ou amilase salivar. Mecanismo de controle vai ser as terminações nervosas, o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Temos a quimificação, que vai ocorrer no estômago, né, pH ali, como eu falei, em torno de 2, 2,5 ali, está na condição extremamente ácida, tá? As glândulas mucosas, elas vão estar produzindo muco, tá? Glândula G vai ter a produção do hormônio chamado gastrina, que é um hormônio que vai estar fazendo esse controle da quantidade, né, de formação do suco gástrico. As glândulas parietais e oxínticas, elas produzem o HCl e o fator intrínseco gástrico, e as glândulas principais osimogênicas, produção de pepsinogênio, que vão ser convertido posteriormente quando entrar em contato com o suco, com o ácido clorídrico ali presente, né, no ambiente, em pepsina e renina para a ação nas proteínas. O mecanismo de controle é o hormônio gastrina, como eu havia dito. Ainda na digestão química, a gente tem a quilificação, ou seja, isso vai já estar acontecendo no duodeno, saiu do estômago, foi para o duodeno, né? Olha só que variação de pH extrema, né, gente? Saiu de 2,5, entrou ali 8, pá, né? É um pH básico, não é extremamente básico não, mas é um pH básico, neutro é 7. Então, os sais biliares, eles ajudam nesse processo. Para deixar o pH em 8, normalmente a gente tem a ação de carbonatos, né, gente? De íon carbonato, e aí, ou de bicarbonato de sódio, por exemplo, tá? A amilase, lipases, nucleases, tripsinogênio, que vai ser convertido em tripsina, tá? E quimiotripsinogênio, que vai ser convertido em quimiotripsina quando entrar em contato com esse pHzinho aqui funcional. O suco entérico, que também é produzido, tá certo, gente? Vai ser a base de enzimas como amilase, maltase, né, que vai quebrar a maltose, sacarase, que quebra a sacarose, lactase, quebra a lactose, lipases, né, que vão quebrar lipídios aí de uma maneira geral, e proteases também. Os mecanismos de controle vão ser esse hormôniozinho aqui, ó, colecistoquinina e a secretina. E a enterogastrona ou peptídeo inibidor gástrico. São esses elementos que vão estar fazendo o controle, tá? Esses hormônios aí. Então, você aqui tem um quadro resumo do processo. Sugiro dar uma pausa, analisar o quadro com calma, tá? Porque a gente já está chegando no limite da nossa aula, mas depois dá uma olhada com calma, pausa o vídeo, vê o quadro com tranquilidade e as ações deles aqui, ó, tá? Nós temos o primeiro momento, a gastrina é produzida no próprio estômago, atua no próprio estômago, tá? Aí temos tem um item 2 aqui, que é a secretina, produzida no duodeno, atua no pâncreas, que induz também aqui a colecistocinina para atuar no pâncreas, que, consequentemente, né, tem uma idealização aqui, ó, também no fígado, e que, por fim, a enterogastrona, que sai daqui dessa região aqui do duodeno e vai atuar aqui no estômago, tá? Bom, aqui também é um outro quadro, aqui eu tenho o órgão, o substrato, quem está atuando nesse substrato aqui, gente, e os produtos finais aí do processo, tá? Ou seja, as moléculas menores em cima do que a gente está vendo aqui. Então, na boca a gente tem um amido, né, que vai ser degradado logo, o início da digestão acontece ali, e o restante aqui do processo, estômago com proteínas e lipídios, pâncreas, amido, lipídios, intestino delgado, maltose, lactose, que já estão moléculas bem menores, né? No intestino delgado já são moléculas bem menores, já são monossacarídeos, disacarídeos que estão presentes ali e que vão se formando ali nos processos para serem absorvidos, tá? Eu trouxe exercícios de fixação, mas eu vou resolver só um com vocês, e vai ser esse primeiro, tá? O sistema digestório é formado por diversos órgãos que atuam no processo de transformação do alimento. Beleza, até aí tudo tranquilo. Cada um desses órgãos apresenta uma série de ações que ajudam na digestão.
A boca é considerado o início de todo o processo onde são produzidas glândulas salivares, tá? As glândulas salivares atuam no sistema digestório desenvolvendo a seguinte função. Qual é a função da glândula salivar, gente? Lubrificando o tubo digestório, né? É uma condição interessante. A gente tem liberando substâncias que permitem identificação de sabores, sim ou não? Não, né? A saliva pode até dar uma ajuda nesse processo de lubrificação do tubo, né? Diluindo as substâncias nocivas dos alimentos para que não cheguem ao tubo digestório. Você vai estar comendo alguma coisa que você sabe que vai te fazer mal, né? Alguma coisa que vai te prejudicar de alguma forma, alguma toxina, algum veneno que está ali dentro daquele alimento ali. É meio intenso aqui essa letra C. Amolecendo os alimentos para a entrada no tubo digestório é uma condição, querendo ou não, a ação enzimática em cima do amido acaba, né, dando essa condição de amolecimento e neutralizando a ação dos alimentos ácidos e auxiliando no suco gástrico. E aí, qual seria a resposta correta, tá? Você precisa entender que as glândulas salivares elas estão ali para quê, gente? Para amolecer, tá? Ele dá uma certa lubrificada sim, mas não é a função da saliva, tá certo? Apesar dela conter água. Mas o alimento que entra no nosso organismo, ele também contém água, tá, galera? Então a gente encerra a nossa aulinha aqui. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar, né? E revisem quantas vezes forem necessários. Desejo a todos muito sucesso, tá, gente? Muitos momentos bons de estudo, em detrimento de todas as dificuldades que nós estamos vivendo, tá? Eu gostaria muito que vocês se dedicassem, porque é um momento difícil para todos, não só para vocês, mas como para os professores também, tudo bem? Beleza? Espero aí um outro momento com vocês em breve e que o SSA2 vocês consigam arrebentar lá, tá? Valeu, galera. Se cuidem e fiquem bem. Abraço, tá bom?